Existe um problema difícil de se resolver chamado o problema da loja de tinta binária. Em inglês ele também é conhecido como Binary Paint Shop, seria a loja de tinta, né? Problem. E o problema é o seguinte: existe uma sequência de carros que vem para ser pintada de duas cores. Então cada carro vai receber duas cores. São as mesmas cores. Então no nosso exemplo pode ser amarelo e verde. Então imagina algum carro, ele vai receber verde numa metade e amarelo na outra metade. Todos os carros vão sair desse jeito. Tá bem abstrato esse problema, né? Do nada. Mas imagina então que existe uma fila de carros que vem na loja de tinta e todos eles precisam serem pintados de duas cores. No nosso caso, amarelo e verde. Não importa as cores, mas são duas cores. E aqui na seção de pintura existe uma bomba com um funcionário e ele escolhe uma das cores para pôr na bomba por vez. Então ele escolhe verde. Quando esse carro vai para frente, chega a hora dele ser pintado, ele vai receber então a cor que estiver na bomba. Se for verde, ele vai receber o verde. Esse carro, ele volta para o fim da fila em alguma ordem. Ele não necessariamente vai chegar aqui para o final, mas ele vai depois voltar para receber a sua segunda cor. Ele pode voltar para qualquer lugar da fila. Ele pode voltar aqui mesmo e passar duas vezes em sequência. Ele já recebe a cor amarela e daí já sai um carro pronto. Ou ele pode ir lá para o final, ou ele pode vir para o meio da fila. O que importa é que todo carro recebe duas cores, como a gente já falou, e ele então faz duas passagens, porque em cada passagem ele recebe uma cor, certo? A grande dificuldade desse problema e o grande objetivo é minimizar a troca de cor que esse funcionário vai fazer na máquina. No caso desse problema, é considerado que a troca de cor é algo caro, é algo que leva tempo, é algo custoso para ser feito. Dá trabalho para o funcionário, tem que trocar o bico de tinta, tem que limpar a máquina de uma cor para outra. Então, o problema consiste em tentar responder, dado uma sequência de entrada de carros que precisam receber duas cores e cada carro vai passar duas vezes, qual é a melhor sequência de cor que o funcionário pode escolher para minimizar. Então, o objetivo é minimizar as trocas de cor na bomba. Suponha que o funcionário suponha que haja dois carros que chegam, carro A e carro B. E para esse problema existe uma ordem. Os carros virão em uma determinada ordem. Mas depois que um carro recebe uma cor, como ele vai para um lugar aleatório na fila, ele não necessariamente volta para o final da fila. Mas é uma ordem possível. Faz de conta que o carro A voltará para o final da fila e o carro B então vai duas vezes. A sequência da fila é essa. Então o carro A vai, depois o carro B, depois o carro B de novo e depois o carro A. Poderia ser uma outra sequência. Poderia ser A, B. Poderia ser o carro A, o carro B, o carro A volta e depois o carro B. Não importa. A questão é que sempre haverá uma sequência. E é uma sequência dada pelo problema. O funcionário lá, ele não tem escolha. Ele não tem escolha da sequência de carros. Porém, qual a escolha que o funcionário tem e que é o objetivo desse problema? Ele tem a escolha da ordem das cores. Então, suponha que ele escolha pintar de verde o carro A, primeira vez que ele passa, e depois ele escolha pintar o carro B de verde. Aqui é bom que ele fala, já minimizei uma troca. Ele não precisou trocar de cor entre o carro A e o carro B. Isso é bom. Mas depois, quando o carro A for passar novamente, receberá a cor amarela, assim como o carro B, porque eles já receberam a cor verde aqui. Então, inevitavelmente haverá uma troca, de verde para amarelo nesse caso. E do A para o B na segunda vez, 0 trocas. Então, uma troca e aqui 0 troca. Nessa sequência que o funcionário escolheu, verde, verde, amarelo e amarelo, houve uma troca. Se ele escolhesse outra sequência, suponha que ele escolhesse pintar o A de verde e quando o B chega, ele escolhesse pintar o B de amarelo. Veja que aqui já houve uma troca. Ele precisou trocar de cor, então contou uma troca. Suponha que depois, quando o A volte, veja como o A já recebeu o verde, agora o A precisa receber amarelo. Quando o A volte, nesse caso não haveria troca. Mas quando o B volta pela segunda vez, como ele já recebeu amarelo na primeira, agora ele recebe verde obrigatoriamente. Então, de amarelo para verde, agora há mais uma troca. Então, essa sequência de escolhas que ele fez agora, verde, amarelo, amarelo e verde. Então, verde, amarelo e verde. Veja que houve duas trocas. Então, essa sequência seria pior. E essa sequência seria uma resolução melhor para esse problema. Nesse caso, há dois carros. As sequências aqui, como há poucos carros, são poucas sequências possíveis. Para o A, B, essa sequência que nos foi dada no nosso problema, nós já testamos duas. Nós testamos verde, verde, amarelo, amarelo e verde, amarelo, amarelo, verde. Vamos ver as que faltam. A gente poderia, como a gente fez verde, verde aqui no começo, a gente poderia ter feito amarelo, amarelo, depois obrigatoriamente verde, verde. A gente pode inverter essa daqui. Verde, amarelo, a gente pode fazer amarelo no A, verde no B e depois isso aqui já obriga pra gente
a próxima escolha de cores. Então seria aqui verde e amarelo. Então veja que são 4. Com dois carros, n igual a 2, são 4 possibilidades de cor. Se nós tivéssemos 3 carros, e a gente fosse contar todos os jeitos que a gente pode escolher as cores, a gente veria que seriam 8 possibilidades. Com 4 carros, seriam 16 possibilidades. Cada carro que chega a mais, o número de possibilidades está ficando multiplicado por 2. E se a gente for tentar contar por quê, a gente pensa, eu tenho um carro A, B e C, a gente sempre tem 2 escolhas de cor por carro. Então aqui sempre pode ser amarelo ou verde aqui e amarelo ou verde aqui. As escolhas depois não são livres, elas são definidas pela primeira escolha, porque o carro tem que ter 2 cores. Então se o A recebe a pintura amarela, quando ele volta aqui, independente da posição em que ele volta, ele precisa receber a cor verde. Então veja que a cor verde, ela não é mais livre. No momento que se escolheu a cor amarela para o A, obrigatoriamente tem que se escolher a cor verde quando o A volta. Então essa escolha é dependente dessa. Então essa aqui é uma escolha livre e essa seria uma escolha dependente. Então a gente não precisa contar a segunda vez que os carros vêm, porque aqui não há variação para ser contada. O número de jeitos que a gente tiver para escolher na primeira vez já é exatamente o número de jeito total, porque para cada escolha dessa aqui corresponde uma dessa. Não é como se uma escolha na primeira vez levasse a várias possibilidades de escolha. Aí a gente precisaria multiplicar, mas não, o pareamento é 1 para 1. Uma escolha que a gente faz aqui é exatamente uma escolha aqui. Então a gente já está contando. No momento que a gente vê as escolhas possíveis para a primeira vez, a gente já está contando o total de escolha. Então a gente simplifica o problema e conta só da primeira vez que os carros vêm. Então, como eu estava dizendo, a gente poderia pintar cada um dos carros, fazer uma escolha binária entre 2 cores, amarelo ou verde. E a gente pode contar esse número de escolhas da seguinte maneira: 2 escolhas de cor por carro. A gente pode escolher para o carro A, se a gente escolher amarelo, para o carro B a gente tem 2 possibilidades. A gente pode escolher amarelo para ele ou verde para ele. E para cada possibilidade, se a gente escolher amarelo para o carro A e amarelo para o carro B, o carro C a gente ainda tem liberdade. Então a gente pode escolher também amarelo ou verde para o carro C. De maneira que o total de caminhos, e aqui a gente teria que contar para o verde a mesma coisa. Se a gente escolhe uma outra, então cada caminho desse é uma escolha possível. Então aqui seria amarelo, amarelo, verde. Essa aqui seria outra escolha, amarelo, amarelo, amarelo. Veja que para cada carro existe 2 possibilidades. Então o A pode começar como amarelo ou pode começar como verde. Se a gente escolhe o amarelo, o B, a gente aqui já está preso nessa primeira escolha. Agora o B pode ir para qualquer um desses 2 caminhos. Então veja que a gente tinha um caminho para o A e agora foi multiplicado por 2. Para cada um desses aqui, o C também pode ir para 2 caminhos, amarelo ou verde. E o A, a gente não precisa começar no amarelo, a gente pode começar no verde. E depois aqui teria a mesma coisa. E para cada um desses, 2. Então veja que para cada carro, o número de escolhas é multiplicado por 2. E tem 2 escolhas iniciais pro primeiro carro. Então, se a gente tiver um número de carros vai até o carro N, a gente multiplicou por 2 N vezes. A gente pode escrever essa multiplicação, então, de 2 vezes 2 vezes 2 N vezes, como 2 elevado à enésima potência. Então, o número de jeitos que para uma dada sequência de carros, que já será dada para o problema, o número de jeitos possíveis de se fazer a pintura é 2 elevado ao número de carros. Isso aqui é o chamado crescimento exponencial. Esse gráfico é um gráfico que começa, parece que ele não sobe muito, mas rapidamente ele dispara e sobe demais. De maneira que, se a gente for tentar manualmente todas as possibilidades para ver qual que é melhor, como a gente fez aqui, tentamos 4 vezes, dá para na mão testar todas as combinações. A gente pode contar as mudanças, vamos ver, ó. Sem mudança, verde para verde, não mudou a máquina. Para essa sequência, ó, verde, verde, amarelo, amarelo. Aqui, ó, teve que mudar a cor da máquina uma vez e aqui nenhuma vez. Então, uma mudança no total. Aqui, ó, mudou uma vez, não mudou e mudou de novo. 2 mudanças. Aqui, ó, não mudou, mudou uma vez, não mudou. Uma mudança. E desse jeito, mudou, não mudou, mais um. Quantas mudanças? 1 e 2. Então, 2 mudanças de cor. De maneira que, para essa sequência de carros que eles vão chegar, eles vão passar pelo nosso portal, nessa sequência, AB, AB. O jeito que a gente escolhe pintar eles, a ordem que a gente escolhe fazer a pintura, para que cada carro tenha 2 cores, como a gente falou aqui, e que seja minimizada a troca de cor na máquina pelo funcionário, as 2 melhores sequências seriam essas duas, verde, verde, amarelo, amarelo, ou
amarelo, amarelo, verde, verde. A gente então consegue contar manualmente para um n que é pequeno, porque daí 2 elevado a 2 deu 4. A gente contou as 4 possibilidades e a gente viu quantas trocas tem em cada um, a gente viu que essas são as duas melhores. No momento que o n começa a crescer, n carros, o número de jeitos, né, as ordens, vamos colocar as sequências possíveis, que a gente teria que analisar, sequência de cores, né, ele rapidamente fica muito grande. Grande pra gente, manualmente, testar, e grande para um computador. Os computadores são extremamente rápidos, mas o número exponencial, ele cresce tão rápido que quando começa a chegar algumas dezenas, já começa a ficar muito grande. 2 a 30, 2 a 40, 2 a 100 já é um número absurdamente grande. Levaria anos, mas muitos anos, para testar todas as combinações, até mesmo no computador. Se você colocar no Google, no ChatGPT, ele vai dar boas noções para você. Pergunta quanto que é 2 a 100, fazer analogias. Às vezes são milhões de anos, mais do que o universo levaria para morrer. Muitas vezes, nem se você tivesse cada átomo do universo sendo um computador, ainda assim não daria para calcular num tempo útil para gente. De maneira que tenta-se resolver esse problema com a computação quântica. Esse é um problema que há esperança que a computação quântica consiga acelerar ele. De maneira específica, usando uma técnica chamada de algoritmo quântico de otimização aproximada, que em inglês seria Quantum Approximate Optimization Algorithm, ou, vendo as primeiras letras de cada nome, é conhecido como QAOA. Essa técnica é complexa, mas só para a gente ter uma pequena ideia do que se faz, o primeiro passo seria codificar. Toda vez que a gente vai tentar resolver um problema, seja por meio da matemática, ou por meio da computação clássica, ou no nosso caso aqui da computação quântica, o primeiro passo sempre é codificar o problema na linguagem do método que a gente quer usar. Na matemática a gente usa equações x, y, e a gente tenta resolver essas equações. A gente usa integral, a gente usa derivada. Na computação clássica, a gente tenta codificar o problema na linguagem dos bits, que são zeros e uns, e na computação quântica, na linguagem dos qubits. Também seria legal dar uma pesquisada do que são qubits e como eles diferem dos bits. Os bits são qualquer representação, pode ser uma luz acesa ou apagada, mas é sempre uma representação binária. Tem dois estados, né? Então uma cara e coroa. Isso aqui representa dois estados, é um bit. Então a luz acesa ou a luz apagada, dois estados é um bit. 0 ou 1 é o mais famoso. Aquele tal do linguagem binária são zeros e uns. É sempre dois estados. No computador especificamente é uma voltagem um pouquinho mais alta, bem pouquinho, porque são baixíssimas as voltagens que a eletrônica trabalha. Então seria alta voltagem e baixa voltagem. Ou passando corrente e não passando corrente nos transistores. De maneira que são sempre dois estados. Você consegue representar dois estados. Numericamente, representa com 0 e 1 os bits da computação clássica. Já os qubits da computação quântica, eles conseguem representar o 0 e 1, mas além disso, eles conseguem representar como se fossem zeros coloridos, vários tipos de zeros diferentes. Como se o 0 pudesse ter cores e o 1 pudesse ter cores também. De maneira que existiriam vários tipos de 1, vários tipos de 0. Isso por causa dos números imaginários, dos números complexos. Mas, então, a gente aqui só quer ter uma ideia que a computação quântica usa essa técnica de Quantum Approximate Optimization Algorithms, algoritmos de aproximação, de optimização aproximada, para tentar resolver problemas, e um dos problemas é esse problema que a gente viu aqui, do carro ter que receber duas cores, a ordem que ele virá numa fila já é dada para você, e a sua missão é achar a ordem de pintura que minimiza as trocas de cor na bomba. Esse problema, conforme o número de carros na fila vai crescendo, o número de possibilidades de ordem de sequência de cores de pintura cresce exponencialmente, de maneira que nem na mão e nem os computadores clássicos conseguem resolver, para achar as soluções que dariam um menor número de trocas. É o que a gente quer. Para isso se usa então a computação quântica com essa técnica aqui. Para usar-se essa técnica, precisa codificar o problema em qubits. Depois que se codifica o problema, aqui nesse caso se usa expressões muito parecidas com da computação clássica mesmo, de bits 0 e 1. Percebe-se que são sempre duas cores no problema, no nosso caso verde e amarelo, e se define arbitrariamente, por exemplo, o verde vamos representar como 0 e o amarelo como 1. E daí cada sequência de cor, por exemplo, para 3 carros, são 6 escolhas de cor que tem que se fazer, certo? Porque seria A, B, C, seriam 6, mas como a gente tinha falado, independente da ordem que eles vêm a segunda vez, na verdade são 3 escolhas. A gente só tem a escolha livre mesmo
mesmo na primeira passagem. Então, 3 carros seriam 3 escolhas e a gente poderia representar as escolhas, como a gente falou, verde, amarelo, amarelo, por exemplo. Agora que a gente falou, vamos chamar o verde de 0 e o amarelo de 1, ficaria 0, 1, 1. Isso seria um estado que o computador quântico poderia trabalhar com ele para tentar fazer alguma computação. A outra sequência, amarelo, verde, amarelo, ficaria 1, 0 e 1. Então, isso é a codificação. Você pegar as coisas do seu problema e escrever de um jeito que o computador entenda. Então, aqui a codificação é feita desse jeito. As sequências são codificadas como zeros e 1. Cada cor é ou 0 ou 1. Depois disso, joga-se o problema para o computador quântico usando essa técnica que a gente falou, QA-OA, então seria o QA-OA, e deixa o computador quântico resolver. Pode-se procurar mais detalhes sobre QA-OA pela internet, tem muita coisa, e o ideal seria fazer um vídeo específico sobre isso. Mas acho que por esse vídeo aqui é só. Então, só queria passar uma ideia do que é esse problema e a motivação de por que com a computação quântica, porque é necessário a computação quântica para tentar ter alguma solução.